Vamos dar início agora à última aula do nosso curso, né? Vamos estar falando a respeito dos eventos futuros, ou seja, aquilo que a Bíblia diz a respeito do que acontece conosco após a nossa morte e o que nós esperamos também de Deus com relação aos acontecimentos do próprio Deus, né? Tem para conosco, relacionado à sua volta, aquilo que nós já vimos, né? Que Ele prometeu que iria voltar. Nós vimos, né, no nosso curso, essa promessa da volta de Jesus lá em Mateus. Mateus 24 diz, né, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então são palavras do próprio Jesus antes dele subir ao céu. João 14, um pouquinho antes de Jesus morrer, ele escreveu isso que está lá, ele falou isso que está lá registrado em João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então aí também Jesus dizendo, né, que há algo para nós sendo preparado também. Nós vamos ver agora, no começo, então, alguns tópicos da Confissão de Fé de Westminster e depois nós vamos fazer um resumo de tudo isso. E nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque isso é assunto para um ano inteiro de curso. Então, só uma base mesmo para a gente ter uma noção do que nós estamos falando quando falamos em eventos futuros. Aqui é o capítulo 32, sobre o estado do homem depois da morte. O corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção, mas a alma deles, que nem morre nem dorme, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. E a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Aqui está dizendo basicamente que o homem é imortal, que depois que ele dorme, que ele morre, a alma dele não morre e nem dorme, então ela vai para um outro estado, um outro estágio, e os salvos estão perante Deus e os perdidos, afastados de Deus. E também diz, que haverá uma ressurreição, vamos ver mais detalhe à frente, mas que não existe nenhum outro lugar além do céu e o inferno, além de presença de Deus e afastado de Deus. Então, isso aqui foi escrito especialmente para combater a questão do purgatório. Então, não existe purgatório na Bíblia. Então, isso está bem claro aqui. A outra questão, no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seu próprio corpo e não outro, embora com qualidades diferentes, e se unirá novamente a sua alma para sempre. O corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. O corpo dos justos será, pelo seu Espírito, ressuscitado para a honra e para serem semelhante ao próprio corpo em Cristo. Então aí está bem claro, que
haverá ressurreição dos corpos. Todos os que viveram, todos os homens, eles vão se unir novamente ao seu corpo para se tornar um ser humano completo novamente. E, claro, que haverá diferença entre o salvo e o perdido. O salvo vai estar na presença de Deus, com o corpo transformado e glorificado, e os perdidos vão manter o seu corpo em desonra e afastados de Deus para sempre. Mais uma questão. Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Nesse dia não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e feitos e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio do corpo. Esse trecho está falando sobre o julgamento pelas obras, né? Todas as pessoas serão julgadas pelo aquilo que fizeram. É claro que salvação não está muitas vezes, né, não está em foco nisso. As obras vão apenas servir para a condenação, porque a salvação é pela graça de Deus através da obra de Cristo, né? Mas todos serão julgados, nossas obras serão apreciadas diante de Deus. É claro que aquele que não tem a Cristo está condenado por isso, mas aquele que tem a Cristo, ele tem a justificativa perante Deus de que todo o seu pecado, toda a consequência dos seus pecados foram pagos por Cristo. Então é isso que vai livrá-lo, né? Embora ele vai reconhecer o seu pecado perante Deus, mas esses pecados foram pagos por Cristo. Mas todos serão julgados por suas obras. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória de sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, aqui está falando a respeito do juízo que vai haver, o juízo final, onde vai ser então determinado todos os caminhos de todo mundo, e que isso é para a glória de Deus, né? Então, a glória está na justiça de Deus e na misericórdia de Deus dos que foram salvos. Mais um só. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus, ou Maranata, Senhor Jesus. A palavra Maranata significa isso, vem logo. O que está dizendo aqui é que nós não sabemos quando vai ser esse dia. Então, a Bíblia é bem clara com isso. Nós não temos como determinar. Tudo que falam sobre isso é especulação e está fora da vontade de Deus. Deus não quer que a gente fique especulando quando será esse dia. Ele quer que apenas nós creiamos que Ele virá e que haverá esse dia. Então, o resumo, né, dos eventos futuros. Primeiro, todos têm o destino selado na morte física. Então, não há nenhuma opção de mudar a sua condição depois da sua morte. Ou é céu ou inferno. Eu pus céu e inferno aqui entre aspas, porque às vezes há problemas com a interpretação dessas duas palavras, tá? Mas o que a gente está querendo dizer, céu, mais para frente, quando nós estivermos estudando a Bíblia com mais tempo, nós vamos ver mais detalhes sobre isso.
Mas o céu é aquilo que é estar na presença de Deus, o inferno é estar afastado da presença de Deus em suas várias formas, né, que existem antes da ressurreição, depois da ressurreição, essa condição muda, mas não podemos chamar de céu e de inferno. E isso não muda depois da morte. O destino está selado após a morte física. Outro tópico é que todos têm uma alma imortal. Então, após a morte, os salvos vão ter sua alma aperfeiçoada e vão para a glória na presença de Deus, com Deus. E os perdidos vão continuar em desonra, né, sem glória, né, afastados de Deus, a alma afastada de Deus. Mas a alma é imortal e ela vai permanecer. Outra coisa é que há um dia de juízo determinado por Deus e que esse juiz é Jesus. Né? O Jesus que virá como juiz. Ele vai julgar, quem vai julgar é Ele. Ele veio a primeira vez como um Salvador, com mansidão, como um cordeiro, mas agora Ele virá como um leão, né? Como um juiz com poder para julgar a todos. Então esse é outro ponto que nós temos que ter sempre em mente. Há um dia de juízo e o juiz é Jesus Cristo. Todos estarão com seus corpos ressuscitados para este juízo. É outra coisa muito clara na Bíblia. Nós seremos ressuscitados. Os salvos para a glória, os perdidos para a perdição, né? Para a desonra. Mas todos terão seus corpos ressuscitados para este juízo. Todos serão julgados por suas obras e ninguém será salvo pelas obras. A salvação virá então para aqueles que têm seu livro escrito, né, no livro da vida. O seu nome foi registrado lá. A escritura sua de que você é salvo por Cristo, é seu nome escrito no livro da vida. Então esses vão ser salvos, não pelas suas obras, pela graça de Deus. Pelas obras ninguém será salvo, isso é muito claro na Bíblia. E por último, ninguém sabe quando isso acontecerá. Então isso é outro ponto importante, né? Não há nenhuma previsão na Bíblia de quando isso acontecerá com clareza. Ninguém sabe. E isso quer dizer que pode ser a qualquer momento. O que é importante, né, de tudo isso? Embora eu tenha falado para vocês que algumas coisas que nós ensinamos aqui não é questão de salvação, não vai influenciar na sua salvação. Então há divergências, né, quanto a isso, em algumas coisas, em respeito aos eventos futuros, né, à escatologia. Na escatologia bíblica reformada, todos esses pontos que estão listados aí precisam estar dentro de qualquer esquema escatológico que exista. Para ser considerado bíblico, todos esses tópicos precisam estar contemplados nesse sistema escatológico. Estou dizendo isso porque nós vamos falar dos dois principais interpretações escatológicas que existem, né, que na maioria, que são adotados pela maioria da igreja reformada, né, mas que se não tiver contido esses tópicos, então é uma interpretação errada. Agora, se conter esses tópicos, então é uma interpretação possível e é adotada pela igreja. Há divergência quanto a isso não é uma questão de salvação, mas há divergência e vocês precisam saber que existe essa diferença, mas lembrando sempre que esses itens estão todos contidos nesses modelos escatológicos. Quais são eles, né? Os principais. As posições escatológicas, ou seja, as coisas do fim. Quais são as principais? Existe o que é conhecido como amilenismo e pré-milenismo, as duas principais correntes. Eu vou falar aqui só das duas principais e das interpretações mais comuns dessas duas. O que significa amilenismo? Né? Está relacionado a uma palavra de milênio, né, que se fala na Bíblia, de um período de 1000 anos, que se fala lá na Bíblia. Então, o amilenismo, ele crê que esse período de 1000 anos é um período em que Deus estará reinando sobre a criação, desde que ele veio, né, ao mundo,
Então, ele está então reinando sobre a sua criação. Então, o amilenista, embora ele crê no milênio, ele crê no milênio que não é literal, né? Mas, assim, 1000 anos, exatamente 1000 anos, é um período grande de tempo onde Deus vai estar reinando. Então, o reino de Cristo é apenas, entre aspas, porque já é muita coisa, né? O reino de Cristo ser espiritual, mas o amilenista crê que o reino de Cristo é apenas espiritual sobre o seu povo. Então, Deus está reinando sobre o seu povo agora e desde sempre ele fez isso. O sistema pré-milenista, né, ele diz que esses dois tópicos, né, são bem parecidos, que Deus reina sobre a criação, né, desde sempre, especialmente depois da obra de Cristo, mas que Cristo reina espiritualmente sobre o seu corpo desde a sua vinda, mas que haverá um período de 1000 anos em que Cristo reinará fisicamente sobre a terra como filho de Davi. Então, a grande diferença desses dois sistemas é que o período de tempo não é determinado e ele é simbólico, né? Não é que não existe o milênio, existe, mas é um período de tempo simbólico e não necessariamente 1000 anos. Já o pré-milenista crê no período de tempo real de 1000 anos, ou muito próximo de 1000 anos reais, onde Cristo estaria reinando. É claro, né, que baseado nessas duas interpretações, os eventos escatológicos vão ter desdobramentos diferentes. Então, vou dar só um esboço disso para vocês terem noção. Primeiro, nunca esqueça, esses tópicos todos precisam estar presentes no modelo escatológico bíblico. Tem que estar. Se o seu milênio é literal ou não é, não importa. O que importa é que esses tópicos precisam estar contidos no modelo escatológico. Aquele quadrinho que a gente sempre fez, né? Nós estamos aqui agora, no finalzinho aqui, depois da vinda de Cristo, do Espírito Santo, a igreja e entre os gentios. Eu vou encolher um pouquinho esse tópico para sobrar mais espaço para a gente encaixar os eventos escatológicos, né, nesse quadro que a gente fez. Nós temos, né, a igreja entre os gentios. É o que nós estamos, no momento que nós estamos. A igreja está aqui, nós somos gentios, estamos aqui. A posição amilenista, ela diz que vai continuar mais ou menos assim. As coisas vão continuar do jeito que estão até um dia em que haverá o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Então, nesse dia haverá o juízo, né, e novos céus e nova terra consumando então a história. Existem alguns, né, entre os amilenistas que creem que há uma ruptura não, essa quebra na linha aí, né, é o período da grande tribulação, o período final antes da volta de Cristo, onde haverá muita tribulação sobre a terra. Não é muito consenso se entre os amilenistas se essa grande tribulação é um período mesmo definido, curto de tempo, ou se são todo esse período, né, que nós já estamos vivendo, né, desde as grandes guerras. Então, há alguma divergência sobre isso. Mas, de qualquer forma, creem nessa tribulação onde a igreja vai passar por ela até a volta de Cristo. A igreja, então, entre os gentios, né, é o milênio. Né? Ela significa o milênio. O milênio significa a igreja entre os gentios. Deus reinando sobre a igreja espiritualmente durante esse período, desde a morte de Cristo até a volta de Cristo. Já o sistema pré-milenista é um pouquinho mais diversificado, né? Com coisas mais partes. Então há uma quebra, né, nesse início aí, mas não é uma continuidade mais da igreja. Aí já a gente chama o pré-milenista chama isso de arrebatamento da igreja e encontro com Cristo. Então, o pré-milenista, né, crê que Cristo virá buscar a sua igreja, vai levá-la de volta ao céu, né, e com isso vai dar início à grande tribulação. Não é uma volta visível da igreja para todos, mas um encontro da igreja com Cristo nos ares. Depois, sim, dessa grande tribulação, vem a volta de Cristo,
ele vem a esse mundo e daí vai começar o milênio com ele reinando pessoalmente na Terra. No amilenista, no sistema amilenista, né, no amilenismo, a Igreja, então, é a última administração do Pacto da Graça. Quando a Igreja chegar ao fim, Cristo vem e se dá o juízo e a consumação de toda a obra de Deus, novos céus e nova terra. Já no sistema pré-milenista, existem mais dois jeitos ainda como Deus vai administrar o Pacto da Graça. O pré-milenista, haverá um período após o arrebatamento da Igreja, que é chamada da semana 70ª de Daniel, onde os judeus convertidos é que vão tomar parte, né, nas coisas da Igreja, vão tomar conta da obra de Deus, vão substituir os presbíteros, né, e os diáconos na condução do reino de Deus. Então a Igreja não estará presente, haverá uma conversão em massa dos judeus e eles se responsabilizarão então pela condução dos salvos, né, nesse período da Igreja, desse período. E o outro período seria com o próprio Cristo governando. Então, no período do milênio, o próprio Jesus é que vai administrar o Pacto da Graça. Lembrando, né, que sempre é salvo pela graça. Nunca ninguém vai ser salvo por obra. E mesmo na grande tribulação, esses judeus se converterão pela graça de Deus, porque crerão na obra de Cristo. E no milênio haverá conversão também, porque as pessoas crerão que aquele que está lá reinando é o Cristo, né, o Salvador. Então reconhecerão a obra dele. Então toda a salvação é sempre pela graça. Então esses são os dois sistemas. Nós falaremos, né, com o tempo nosso de vida de igreja sobre essas coisas com muito mais detalhe, muito mais tempo para falar sobre isso. Mas é bom vocês saberem, né, que existem então essas duas posições, mas lembrando sempre, todos aqueles tópicos, eles são imprescindíveis, né, para a escatologia. Todos precisam crer naqueles itens que nós falamos anteriormente. Agora, voltando ao credo apostólico, no começo do nosso curso, né, nós vimos já tudo isso que está aí. Ficou faltando aquele finalzinho, né, para julgar os vivos e os mortos e a ressurreição do corpo. Então agora nós completamos. Então o credo apostólico é um bom resumo de toda a crença da Igreja de Deus, né, verdadeira Igreja, desde a época apostólica. Com isso, nós chegamos ao fim do nosso curso Alicerces da Fé Cristã. Só que na vida cristã vocês vão aprender que o fim não é o fim. O fim desse curso, né, é apenas o fim do início de muitas coisas que nós ainda temos que aprender sobre Deus para poder glorificá-lo melhor, conhecê-lo mais, conhecer mais quem nós somos, melhorar nossa comunhão com Deus. Então, o nosso desafio que eu deixo para vocês é que agora que chegamos no fim dos alicerces da fé, vocês estejam dispostos a iniciar uma longa caminhada até a volta de Cristo, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um nessa empreitada.